aceita na sociedade, né? Então, sobre essa questão das formas de registro, então eu deixei aquelas perguntinhas para vocês refletirem e darem uma escrita, né, de alguns parágrafos sobre isso. Cada dia a ideia, então, é que cada trecho do filme, vocês escrevam pelo menos um parágrafo ali, umas 4 a 5 linhas, tá? Pelo menos uma frase, 2 frasezinhas sobre o que nós assistimos. E essas perguntas são para ajudar no pensamento. Não precisa responder. Eu acho que exatamente o que eu perguntei, é para ajudar na reflexão. Então, na última aula, o tema, né, que surgiu a conversa a partir do trechinho do filme que nós assistimos, foi a questão do registro. Então, existe a forma de registro escrito, né? Mas existem outras formas, existem formas orais, através da oralidade, até como, por exemplo, eu dei como exemplo as aldeias indígenas, que não têm o hábito da escrita, mas eles conseguem preservar memórias muito antigas, sabe? Os indígenas têm na sua memória lá, através do seu sistema de lendas e todas as formas, eles conseguem voltar no tempo muito, que são coisas que eles vão carregando, né? Vão carregando na memória, assim. Então, quando eles contam certos mitos, são coisas muito antigas que aconteceram que foram passando, assim, né? Então, isso é uma memória, é uma cultura, né? Só que, então, nós estávamos falando sobre essa questão de por que a forma escrita ela é mais aceita, né? Se alguma das duas é totalmente confiável. Lembra que nós estávamos conversando sobre isso? Então, eu queria que vocês escrevessem um pouco, essa era a tarefa da outra aula, né? Então, daquele pedacinho do filme que nós vimos, tá? Hoje vai ser a terceira cena, então. Então, só para fazer uma retomada aí. Primeira cena que nós assistimos era sobre memória, importância, primeira cena, importância da memória, registro histórico, né, da preservação cultural, etc. Né, a importância disso para a sobrevivência de um povo, né? Então, lá atrás, antes de a gente começar a assistir o filme, nós falamos um pouco sobre isso. E daí nós assistimos aquela primeira cena do pessoal de Javé correndo o risco de ser inundado, né? Por conta de uma represa. A segunda cena, a temática foi registro de memórias. Então, registro de memórias, a escrita e a oralidade. Então, a segunda cena, a temática central era essa. E lembrando sempre, a cada cena, o que eu peço é uma escritinha básica de vocês para entregar tudo junto no final. Então, no final, isso vai resultar num texto, mais ou menos uma página, porque a cada ceninha vocês vão fazer um trechinho, entendeu? Uma reflexão de 2 linhas, 3 linhas, máximo 4 linhas, tá? Então, a primeira cena, a importância da memória, do registro histórico, da preservação cultural, aquela coisa do patrimônio, né? Patrimônio imaterial. A cultura é o patrimônio imaterial, né, de uma população. Segunda cena, o registro das memórias, a escrita e a oralidade. Na terceira cena de hoje, a terceira cena, que é a que nós vamos assistir agora, é isso que está aparecendo ali na tela, ó. Dessa vez, nós vamos falar sobre a reconstrução da memória. Reconstruir uma memória perdida. Pode acontecer de um povo perder sua memória? Pode acontecer uma extinção de uma memória? Claro que pode. Assim como pode acontecer a extinção de um animal, né, de uma espécie, pode acontecer a extinção de uma cultura inteira. Então, quando que acontece a extinção? Quando acaba
a memória, quando acaba pessoas, como quando não tiverem mais pessoas que preservem aquela memória, que preservem aquela cultura. Também envolve um pouco de identidade, né, que se identifiquem, que sejam daquela cultura, né. Pode ser também, Javier, não se preocupa, desse jeito que tu tá fazendo. Então, como eu falei, essas perguntas que eu faço são só para gerar uma reflexão. Mas se a pessoa tá dentro do assunto refletindo outras coisas, é isso aí. Essas perguntas são só para ajudar aquelas pessoas que às vezes tá com o papel em branco, não sabe nem por onde começar, sabe? Já passaram por isso? Ter uma folha, um lápis, ter que escrever algo e não sabe por onde começar? E dá aquela sensação, puxa, se eu escrevesse pelo menos uma palavra, eu ia conseguir escrever o resto. Então, essa pergunta é para ajudar a começar. Então, quem não sabe por onde começar, pensa sobre essas questões. Existe um registro que é mais confiável que o outro? Então, nessa terceira cena que nós estamos vendo agora, nós estamos falando sobre a reconstrução de uma memória perdida. Então, o povo de Javé, de certa forma, ele meio que deixou de lado sua cultura, né? Eles não estavam muito preocupados com isso. Não tinha uma preservação, assim, como, por exemplo, Florianópolis tem. Se chegar hoje alguém e dizer, Florianópolis precisa reconhecer seu patrimônio cultural, rapidinho. Pega um grupo de boi de mamão ali, pega umas rendeiras, pega o pessoal lá do, né, como é que é, das várias culturas que tem por aí, e faz uma juntada de tudo e apresenta lá, ó, essa é a nossa cultura, já tem ela pronta, né? Não quer dizer que ela esteja pronta, quer dizer que ela está registrada, né? Ela já está ali, já está viva. Então, no caso de Javé, o que acontece? A memória deles foi se esvaindo, eles não registraram em livros, também não fizeram nenhum trabalho de outra forma, né, de contar essa história, de preservar, e acabou que eles meio que se esqueceram, né? Se esqueceram dessa história. Aí acontecem coisas assim, o que ressalta a importância, né, de se registrar a memória enquanto ela ainda está viva, tá? Então, a importância, assim, de registrar. Esse é o tema central de hoje, tá? Esse é o tema central de hoje, assim, sobre como que cuidados da população de não perder sua memória, então, de como pode ser desafiador, como pode ser um desafio, né? Tá bom? Então, eu quero que vocês assistam aí, agora eu vou botar o trecho do vídeo para nós assistirmos, e eu quero que vocês, então, escrevam 2 linhas, 3 linhas, sobre algo que vocês percebam no filme que tem mais ou menos que tenha relação com isso, ou outra coisa que vocês percebam que tenha relação com tudo que a gente está conversando. Porque, na verdade, parece assuntos diferentes, mas é todo um grande assunto, né? Essa questão do patrimônio histórico, do patrimônio cultural, da importância disso, né? Então, hoje é assim, ó, o quanto pode ser desafiador reconstruir memória perdida ou dispersa. O que quer dizer dispersa? Às vezes até tem a memória, só que se espalha um pouco, um fala uma coisa, outro fala outra, não há aquele registro assim, né? Sabe? Às vezes aquela coisa que vai se dispersando é meio que se perde, assim, não é que tá muito distante, não tem uma coisa de união, assim. Aqui em Florianópolis, por exemplo, por mais que você veja diferenças, o boi de mamão de um lugar é assim, de outro lugar é assado. Mas tem uma união, né? Tem uma união. Em toda Florianópolis vocês vão ver uma mesma uma mesma forma de contar, né? Pode ser que mude um detalhe ou outro, mas tem lá o boi, o Mateus, a moreninha, o cavalinho, então a base da história tá ali, né? Então, aquela cultura ela une mesmo. Aí no caso do que nós vamos ver agora, pode ser resumo, não tem problema. O legal é quanto mais autoral de vocês, né? Quanto mais seja um pensamento de vocês. Essa é uma área muito importante da música, assim, que é o que a gente chama de musicologia, de analisar, criar e ir analisando o movimento, né? Tá?
o quanto pode ser desafiador reconstruir uma memória perdida ou dispersa, e também também estratégias. Quero que vocês me digam aí algumas estratégias para registrar uma memória. Quando eu falo de uma memória, eu estou falando memória de uma população, né? Uma história, não estou falando a memória de alguém. Ah, a pessoa perdeu sua memória. Estou falando de todo o que envolve uma população, né? Como é o caso do nosso filme ali. Eles não estão falando a memória de alguém, e sim a memória de Javé, da cultura de Javé, da história de Javé, tá? Então eu quero que vocês pensem um pouco também, deem algumas estratégias que vocês conhecem ou que vocês imaginam. Quais que podem ser estratégias para registrar uma memória enquanto ela ainda está viva, enquanto ainda existe, né? Então pode ser exemplos que vocês veem no dia a dia aqui em Florianópolis, por exemplo, a cultura, a maneira que se leva a cultura, se cria os grupos de cultura que levam adiante e a população apoia isso, é uma forma, né, de registrar essa memória. Ou música local, a cultura local, né? Alguma pergunta? Todo mundo entendeu o tema de hoje e também das outras aulas, para não deixar para trás aí, tá? Todo mundo entendeu a proposta também que a cada dia se escreva um pouco. Não é uma coisa assim, um grande texto. Eu não quero um grande texto no final do trimestre. Eu quero que a cada semana vocês vão anotando um parágrafo, 3 a 4 linhas, né? Aquilo que eu sempre falo. Então, e daí no final a gente vê como que fica o todo do que vocês foram refletindo, como que se articula uma coisa com a outra. Tá bem? Tranquilidade? Alguém quer adiantar alguma coisa que pensa sobre isso que nós falamos ou quer guardar a surpresa para o texto? Então hoje, deixa eu ver o que que veio aqui. Surpresa, tá bom. Sei que de vocês sempre vem surpresa boa. Tá, hoje nós vamos assistir então do minuto 30 ao minuto 46, tá? A, a reflexão é essa que está no chat. Vou mandar de novo aqui para se chegar alguém, caso tenha chegado, alguém chegou depois aí, né? Acho que o Léo chegou depois. Esse é a temática para hoje. Então vamos lá. Do 30. Nós paramos na aula passada, lembra aquela cena que ele estava entrevistando o senhor lá, o Indalécio, o sobrinho do Indalécio, uma coisa assim? Ele O falou, né, do herói. Tátara. Como é que é o tataraneto da É, Lésia? tipo isso, segundo ele, né? E que o Antônio Biar estava transformando um pouco a narrativa. Não, vamos enfeitar aqui, bota um sapato no boi, inventando um monte de coisa, né, para deixar a história mais. Então tem isso, não é errado o que o Antônio Biá está fazendo. Ele é um literário, né? Ele é um escritor de literatura, de poesia. Pelo menos ele tem o dom para isso, né? De assim, não poesia, mas é um pouco poeta ele é também. Mas ele é ótimo para ficção, para criar uma coisa nova. Isso é muito legal. Tipo Crônicas de Nárnia, por exemplo, né? Um livro super bem criado, assim. Agora, essa escrita do registro da memória exige uma outra coisa, né? Que ele não tem muito, aquela coisa mais. Não pode ser tão criativo assim, né? A gente tem que ser mais observador. Então é aquela cena que ele estava escrevendo isso. Vamos ver agora.
Ele Professor, pelo saiu. que eu me lembre, a gente já tinha passado essa cena, a gente tava na cena que ele tava indo conversar com uma mulher. É, então, é essa cena que nós vamos assistir hoje. Tá, ó. Foi bem aí que nós paramos, né? Bia, chega aqui, Bia. Chega aqui, Bia. Por favor, faça favor. Sente aqui e desfrute que hoje é de graça. De graça, é? É de graça, vai chegar. Essa alma que reza. Depois de mão de mulher, só mão de barbeiro, que alisa cara de macho e pocheiro. E aí, Bia, como é que tá nosso livro aí? Esse povo tá colaborando? É, o povo tem colaborado, né? Se devagar, eles vão colaborando. Olha, eu também, de minha parte, bem que eu gostaria de ajudar. Você sabe, né? Ter uma historiazinha pra você botar aí nesse livro. Olha, eu tenho uma. Mas não é história assim de grande valia, não. Eu imagino. Mas o senhor é um homem de ideias, né? Escreve com formosura. Olha, fecha a boca. Eu pensei que o senhor podia... Pensou o quê, seu do seu? Olha, eu pensei que barba não se faz num só dia, não. Cresce todo dia. Então o senhor podia botar meu nome com uma boa história nesse livro aí. Mesmo que fosse, assim, um pouquinho arranjada. Peraí, seu do seu. A coisa não é bem assim, não, viu? O senhor está confundindo habeas corpus com corpus Christi. O meu trabalho é de responsabilidade, é verdadeiro. Não me entenda mal, não, pelo amor de Deus. Não E quero o que o senhor mundo queira hoje que o senhor... também não é mais como antigamente. No tempo do rascunho da Bíblia, quando só bastava ter um homem, um feixe de capim, um jumento, pronto, se tinha uma boa história. Hoje não. Contar uma história hoje é difícil. Eu quero pelo menos um ano de barba grátis. Um ano, Bia? Eu pensei no máximo 6 meses. Ou então eu faço a sua barba de 2 em 2 dias, pronto. De jeito nenhum. O senhor pense de novo. Raciocine-se. E traga uma proposta na altura do meu esforço. Desça, Biá. Viemos lhe acompanhar. A troco de quê? Ajudar no que o senhor precisar. Mas também lhe apressar se o senhor folgar demais. Cadê o homem? Como é que foi que ele conseguiu? Oi, de casa! Oi, Deodora. Vixe. É preciso muita coragem ou muito pouca vergonha na cara. Rua, seu Biá! Na rua já tô, Deodora. Tô querendo Mas entrar. nem com pedido de santo, nem com ordem do diabo. Você merecia era surra de pau, sujeito inventador, traste mentiroso. Inventador, não. Eu só mostrei que tinha fogo onde todo mundo só via fumaça. Gente, escritura é assim. O homem curvo vira caicunda. Sei. Gente do olho torto, eu digo que é zarolho. Por exemplo, se o sujeito é manco na vida, hã? Então, na história, eu digo que ele não tem perna. É assim, é das regras da escritura. Pois a minha regra é outra, seu Biá. O senhor vai ver uma coisa. O senhor sai da minha porta, viu? Senão eu vou lhe meter o pau na cabeça. O senhor sai daqui, Olha, seu Biá. olha. O senhor desapareça, viu? Eu tô que não aguento com o senhor. A senhora não é gigante não, Deodora, porque galinha que muito cisca, acha cobra. Se a senhora não quiser, eu não dou grafias na sua odisseia. Ou escrevo o que me der na cachola, sem ponto e vírgula. A senhora cala a boca, a senhora não sabe que a catinga é de estilo. Sente aqui, Dona Biju, sente. Calma, Sente seu aí. Biá. E a senhora monta na sua vassoura, hein? Olha, Pode vá-se voar pra embora, Salvador, seu Biá, viu? vá-se embora, A senhora que é presta melhor pro atenção. senhor. Preste bem atenção. Eu estava quieto no meu canto. Vocês mandaram me chamar. Eu estou fazendo o meu trabalho, os meus ofícios. Agora, se a senhora não tem nada para dizer que ele ponha nas páginas da grande história do Vale do Javé, então adeus e sayonara.
Pronto, Deodora. Abra o seu coração. Quero emoções. Eu sei quais as emoções. Comece a escrever, seu Biá. O senhor sabe, como todo mundo, que Javé surgiu foi de um agente que saiu fugida de guerra. Eu só não lembro bem que guerra era essa. Era a guerra contra a coroa. O rei de Portugal queria as terras porque tinha ouro. Pois bem, era guerra contra a coroa. Mas o fato é que a nossa gente saiu, foi fugida, sem ter Fugida pra não, onde ir. senhora. Eles saíram em retirada. Oh, e não é a mesma coisa, Não é homem? não, não é não. Fugida é quando os homens dão as costas pro inimigo e saem correndo acovardado. Retirada é diferente. Aí os homens vão saindo de marcha ré devagarinho, mas com a cara voltada de frente pro inimigo. E se o inimigo não estiver nem na frente nem atrás? Ô, seu filho, Uai, Ô, pode ser que filho, esteja de fica lado, seu calado, pai. É uma filho. questão geográfica. Que coisa. Necessariamente o inimigo tem que estar Fica na frente. atrapalhando a conversa. não, esse Peraí. Se em breve sabe falasse cada um de uma vez, não precisava tanta gritaria. Vai começar essa esculhambação cedo assim? Ô, seu Biá, deixa a Deodora falar. Cala a boca, chulo de galinheiro. Você me respeita, viu, seu Biá? Só me trata mais sério, viu? Oxê. Tapioca deixou sério? Calma, calma. Senta aí, senta aí. Senta aí, minha gente. Ô, Oxê. Respeita ninguém, rapaz? faziam muitos dias que caminhavam cansados. E Dalécia pelo meio Pode do pular caminho. essa parte, Deodora, porque esse comecinho o seu Vicentino já contou, recontou e descontou. É, mas já deve ter contado puxando pro lado dele. Aposto que nem tocou no nome de Maria Dina. Todo mundo sabe que tu também se quer parente de Maria Dina. Me crê não, senhor. Eu sou mesmo e posso provar. Todo descendente, minha gente, tem esse sinal de nascença. Olha aqui, você vê. Olha aí, tá vendo? Todo descendente tem. Olha. Pois é. É uma bonita marca. Assim, robusta. É uma pena que eu não possa pregar a senhora no livro como prova. Vamos aos fatos de uma vez. Vamos aos fatos, né? Vamos aos fatos. Agora começa a escrever aí. O fato é que tem muita gente aqui que não dá crédito a Maria Dina. Sabe por quê, minha gente? Porque era mulher. Caminhavam há dias. O de comer era pouco. E muitos ficavam mortos pelo caminho. E Dalécio, mesmo ferido, guiava o bando. Mas nenhum lugar parecia prestar para assentar sua gente. Maria Dina desapareceu por um dia e uma noite. Mas no dia seguinte, Maria Dina voltou para levar sua gente ao lugar que os pássaros da noite haviam lhe mostrado. E ali, no grande vale, ela cantou as divisas de Javé. No rumo do cruzeiro do céu, até onde a vista alcança, há de ser terra nossa. Há de ser terra nossa. Nesse contrário de rumo, até onde o homem possa andar um dia inteiro de marcha, há de ser terra nossa. Nesse rumo, onde acaba o vale, isso é Javé. Aqui criaremos nossos filhos com a dureza da pedra. É, minha gente, mulher que de fato teve importância foi Maria Dina. Escreva aí, seu Biá. Ô, tá dormindo? Deixa pra dormir em casa. Escreve isso aí. Bora. Maria Dina, tô ruim. É, mulher que de fato teve importância foi Maria Dina. Eita, que tá virando verdade, coisa que nunca se deu. Oxe, o que é que tu sabe disso, Firmino? Sei que não ando com inventação pra engrandecer os parentescos. Oxe, eu não tô inventando onde já se viu. E sei que Indalécio não morreu em cima do cavalo, morreu foi agachado. Por causa de uma desinteria que ele deu um nó nas tripas. E sabe quais foram de verdade? As últimas palavras que Indalécio pronunciou antes de morrer? Viver tanto e tanto. Vai morrer cagando em todo canto. Cagando em todo canto.
Pois olha, seu Biá, eu vou lhe dizer mais. Maria Dina nunca foi do bando Indalécio, porque muito antes dele chegar aqui trazendo os retirados, viu, Vale? Retirado. Então, ela já corria pelo vale, feito cachorra doida. Tu não fala de Maria Dina não, viu? Pois olha, ei, seu Biá, eu posso lhe dar a prova de tudo que eu tô lhe dizendo. E aquelas, olha, científica. Mas o caso, de verdade, verdadeira mesmo, aconteceu foi assim, ó, com dedo ou sem dedo. Minha mãe, quando eu morrer, me enterre numa esquina, debaixo de um juazeiro pra passar gado por cima. Deixe minha mão de fora pra dar adeus às meninas. Aqui tá pronto pra fazer parar. Segura o brinquedo pra mim. Ih, de novo? Desinteria da mulher. Está todo cagado. Segura. Bendito. E o que é isso que ainda fala? Isso é isso. Essa! Maria Dina! Quem são vocês? Hã? Que eu sei? Nós somos gente guerreira, gloriosa, que saímos fugido. Quer dizer, fugido não. Nós saímos foi em retirada. Expulsaram a gente das nossas terras porque tinha ouro. E pra longe, ó, nós caminhamos sentido... É o sinal. Eu sei mesmo, homem, que eu tenho de guiar e alumiar. Mas pra mim guiar e alumiar, ó, já basta esse mesmo sol de cada dia, não visse? Mas de noite você não tem quem te alumia. Tá aqui. Vocês ficam tudo aqui. Porque quando clarear o dia, não vai ter nenhum passo piano. Mas quando vier a outra noite, os pássaros vão piar e voar. Invertido. Tá invertido, ao contrário, tocando a noite pelo dia. Tomando a noite pelo dia. E vão levando vocês tudo. pastel que serão sua, vocês viverem graça. Enterrar os seus mortos. E levando vocês pro quintos infernos. Tá aqui, ó. Levanta daí, escracho. Essa é a patrã mais descabeçada que já ouvi. Oxi, fazer de Maria Dina uma louca farrapiga. O senhor escreve a história que eu lhe ditei, que é a história certa, viu? A história certa é a que foi, não é que tu inventou, menina. Eu já te disse que eu não tô inventando nada. Tu deixa de besteira. Eu te conheço, Eu também já ouvi dizer isso, que seu Dalécio morreu cagando. Era um homem valente, mas morreu mesmo, foi se esmerdeando. Eu não tô nem aí, minha filha. O cu era dele, cagasse à vontade. Tome a manjada assim. Peraí. Um Dalécio até aceita, mas Maria Dina não. Era mulher de guerra, turona. Não era essas velhas destemperadas das ideias, minha gente? Mas então como é que fica, seu Biá? Sei lá. Só se pôr as duas. Ah, assim não, seu Biá, assim não. Se eu fosse o senhor, botava a minha, que é a história de fato, seu Biá. Na sua não, a minha história que eu tenho até as provas. É a de vermelho. É a de vermelho. Calma. É as duas. Vamos fazer uma votação? Pronto, vamos fazer uma votação. Quem acha que é a Maria Dina Deodora, levanta a mão. E quem acha que é de Firmino?
A senhora levantou a mão 2 vezes, dona Maria. Mas acontece que as duas histórias têm sentido. Não se pode tirar uma sem o prejuízo da outra. Mas não pode contar as 2 histórias no Pode mesmo sim, livro. rapaz. Peraí. Menino, peraí. Olha, Tá ficando doido? assunto esse carece mais raciocínio. Isso é um trabalho de ciência, vocês não estão acostumados, eu até entendo. Então, mais tarde eu volto para ver mais detalhes, marcas e provas, porque é assim que procede a ciência. Porque desse jeito não dá, né? É o carrapatão e o carrapatinho. A Diodora mostra a verruga, mas não mostra a emoção que eu quero. A senhora nem se fala, né? A senhora é um tamborete de forró, uma piaba de silicone, fala que não se sente o diabo, é o cão chupando mão. Então, isso aqui tá parecendo, sabe o quê? Um Réveillon de Muriçoca. É isso? Tá, gente. Já? Ouviram a confusão? Terrível, né? Sim. Então, mais ou menos aquilo que nós falávamos. O quanto pode ser desafiador ou difícil, né? Reconstruir uma memória perdida ou dispersa, no qual não houve um cuidado de preservação, né? O quanto isso pode ser complicado. E para vocês sugerirem, então, estratégias de registro, enquanto a memória ainda está viva, né? Como que pode ser feito esse registro para que não chegue nesse extremo do caso do pessoal lá de Javé. 100 anos depois, querer recontar a sua história, mas fica meio que tarde demais, né? Como é que eles vão ter certeza? Daí fica aquela coisa, um conta uma coisa, outro conta outra. Tá bom? Então eu vou deixar uns minutinhos aí para quem quiser escrever já. Aproveito agora esses 3 minutos, na verdade, né?